Boa noite, graça e paz a todos os irmãos. Eu sou o nosso Deus, Deus da esperança, é o Deus em que nós cremos, isso é que Ele é. Eu gosto muito, ouvindo essa passagem, eu já me lembro do Salmo 84, verso 6, e andando pelo vale de Baca, e a palavra Baca, do hebraico, é raiz amarga, ou fonte de tristeza, lugar árido. Ele diz assim, andando pelo vale de Baca, faz ali uma fonte de bênção, porque a bênção está com o Senhor e com aqueles que andam com o Senhor. Então, onde você estiver, ainda que seja o deserto, ainda que seja um lugar árido, o nosso Deus faz ali uma fonte de bênção para aqueles que nele confiam e nele têm esperança. E esperança é o tema que eu gostaria de tratar com vocês essa noite, de maneira bem breve, sim, espero, já orientado. Então, esperança que você precisa para construir relacionamentos saudáveis. Essa é uma palavra que está no meu coração, que já foi ministrada ao meu coração em algum momento. E eu estava conversando esses dias com o Fagner, e era justamente sobre essa questão, né? Confesso que eu estava meio ali, sabe, naqueles dias, meio desanimado, meio triste, beirando uma desesperança em algum momento, por algumas questões, e eu estava ali meio assim, conversando com o Fagner, eu falo no meu estilo mais ácido do dia, e aí o Fagner, com a sua profundidade, ele olha para mim e diz assim, abre aspas, cara, é assim, bora, vamos fazer, é nós, estamos juntos, fecha aspas. Eu falei, no final, é isso mesmo. Por quê? A nossa esperança, ela não está depositada em nós mesmos. Ou a nossa esperança não pode estar depositada nas circunstâncias favoráveis da vida. Porque se assim for, nós estamos dependendo daquilo que é falho, daquilo que é temporário, daquilo que no final não vai realmente ser o alvo certo da nossa esperança e da nossa fé. Então, me lembro que, conversando com o Fagner, eu falei, não, está certo, Jesus é a nossa esperança, Deus é a nossa esperança. Os momentos não podem determinar onde eu deposito a minha esperança, ou seja, nas circunstâncias. Mas os momentos difíceis, eles têm que me impulsionar para confiar, ter esperança em Deus. Alguns versos aqui, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Provérbios 23, 18. Lembre-se, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Nenhuma noite será eterna, nenhuma noite será contínua, mas em algum momento, amanhã vai irromper, e com ela a atuação de Deus. Talvez você esteja vivendo na sua noite, talvez o ano que passou e esse ano ainda estejamos muitos vivendo essa noite, mas o sol vai raiar, e a nossa esperança é nesse Deus, e a nossa esperança não vai falhar. Tu és o meu abrigo, o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Salmo 119, verso 104. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei minha esperança. Então, gostaria de tratar alguns princípios sobre esperança para construir relacionamentos saudáveis, basicamente na história de Neemias, né? Sinteticamente falando, Neemias, seus pais morreram ali em Jerusalém, e ele foi levado cativo para a Babilônia, e Neemias se destaca ali naquele local, a tal ponto que ele vai trabalhar diante do rei, né, num cargo de confiança, e ele acha graça diante daquele rei pela sua postura. E aí, em dado momento, ele entra na presença do rei, e o rei percebe, né, e não dá para a gente entrar em todos os detalhes, mas o fato do rei perceber que Neemias está triste, denota, então, que eles tinham ali uma convivência, uma certa intimidade, ao ponto de ele perguntar, olha, o que está acontecendo?
E aí Neemias, então, começa a dizer, olha, lá onde os meus pais estão enterrados, lá a cidade está destruída, as portas estão queimadas, e está muito difícil a situação do meu povo lá. Então o rei concede a ele ali graça e permite, então, não só permite que ele volte para lá, mas também dá os meios necessários para que ele possa, então, resolver, atuar naquela situação que ele está trazendo ali, então, essa tristeza, esse semblante descaído. Então, eu gostaria de tratar pelo menos 5 coisas bem rapidamente, assim espero, nesse contexto de Neemias. Você precisa de esperança para construir, primeiro, relacionamentos em sua vida. Você precisa ter esperança em Deus para construir relacionamentos em sua vida. Irmão, nossa vida é feita de relacionamentos. Com Deus, com as pessoas, com quem está à nossa volta, enfim. Nós, já disse um poeta ou escritor, nenhum homem é uma ilha. Ninguém vive sozinho. Estar sozinho, muito provavelmente, é um problema. Nós não fomos feitos para andarmos sozinhos. Então, nós precisamos construir relacionamentos em nossas vidas. Olha só, Neemias 1, do 3 ao 5. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Então eu disse, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Senhor, que nós possamos essa noite, ó Pai, meditar na Tua palavra, ouvir da Tua palavra, mas que essa palavra venha entrar ao nosso coração e venha, ó Pai, gerar um fruto e um fruto que permaneça, para que possamos caminhar cada vez mais na Tua presença, glorificando o Teu nome. Deus, muito obrigado, eu que te peço em nome de Jesus. Amém. Olha só, uma das coisas mais interessantes aqui, nós vemos que o cativeiro não roubou de Neemias a esperança. A situação era ruim, a notícia era ruim, mas apesar de tudo isso, Neemias ele foi uma pessoa que ele não se prostrou diante daquela situação no sentido de falar, bom, agora não tem mais jeito, né? Quantas vezes, talvez você não, mas eu em algumas vezes, ou talvez muitas vezes eu disse, agora azedou mesmo, ou como já disse uma frase filosófica, azedou o pé do frango. Então, quantas vezes eu falei, agora não vai ter jeito, não vai ter mais solução, agora acabou. E muitas vezes nós passamos por essa situação e parece que o deserto ou o momento que a gente está vivendo não tem jeito, não há esperança que resolva. Mas diante desse quadro nós vemos que Neemias não permitiu que aquela situação roubasse a esperança. Eu escrevi aqui, agora eu preciso ler. O seu deserto não pode roubar de você a esperança. O seu momento de dor, o seu momento de tristeza, o seu momento de angústia, não pode determinar o seu futuro. Eu não estou dizendo que você e eu não passamos por situações difíceis, complexas, seja financeira, seja de saúde, seja relacional, e tantas outras áreas das nossas vidas que muitas vezes passam por esse que eu vou chamar de deserto, mas isso não pode determinar o nosso futuro. Porque nós temos uma esperança, a nossa esperança é segura, é fundamentada. Já li várias vezes aqui, 2 Timóteo 1,12, eu sei quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por mais difícil que esteja a situação agora, nesse momento, e como está para muitos de nós, já o pastor citou aqui, muitas pessoas foram abençoadas, conseguiram emprego, outras ainda não, pessoas que perderam entes queridos, enfim, toda ainda um certo,
apreensão de como é que vai ficar as coisas. Tem a vacina agora, mas nem tudo foi vacinado, e aí fica aquela angústia, né? Aí você já começa a ficar meio com medo, porque aí você começa a ver lá que o fulano que não era para vacinar, está vacinando e não está vacinando o outro vacina sem a vacina, e aí já vai dando meio que aquela angústia. Mas a nossa esperança está em Deus. Confiamos até agora, e vamos continuar confiando, porque Ele é o nosso Deus. Então, grandes relacionamentos em sua vida. Tem esperança para construir grandes relacionamentos em sua vida. Primeiro, com Deus. Verso 5. Então eu disse, Neemias, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o obedecem aos seus mandamentos. Construa um relacionamento com Deus. Quem tem intimidade com Deus, tem com quem conversar nos momentos mais difíceis da vida. Irmão, claro, vamos falar isso aqui também sobre relacionamentos, amigos, irmãos, mas existem momentos em nossas vidas, existe uma hora que é só com Ele. Entende isso? Talvez você já passou por essa situação, aquele dia na madrugada, só você e Deus. Você até tem pessoas, tem o cônjuge, tem irmãos, mas existem coisas da nossa alma, lá do fundo do nosso coração, que só tem uma pessoa que pode entender, que é Deus. Porque a carga, o peso, a construção que está naquilo que você vai falar para Ele, só Ele vai entender. Eu não vou entender, provavelmente, as pessoas não vão entender. Mas para isso, nós precisamos construir, nós precisamos ter esperança e construir um relacionamento de intimidade com Deus, para que justamente nesses momentos mais difíceis da nossa vida, nós podemos saber que Deus é o nosso amigo. Deus é o nosso amigo. Então tenha esperança, tenha intimidade com Deus. Mas também precisamos ter esperança para construir relacionamentos saudáveis com quem? Com a nossa família. Família aqui é família de sangue, né? Família biológica, pais, mães. Irmãos, talvez na sua família não seja assim. Talvez a sua família seja tudo bem, tudo tranquilo. A minha, meu pai e minha mãe estão ouvindo, espero, né? Mas nós não somos a família comercial de margarina, que eu acho que aquela é a única família perfeita que existe, porque eternizou na propaganda e acabou, saiu dali, se é que é uma família mesmo. Mas as nossas famílias, elas têm problemas, diferenças, dificuldades, opiniões divergentes, personalidades, idiosincrasias, enfim, estruturas de comportamento. Eu tenho filhos, e os filhos crescem juntos, e aí você começa a ver que eles são completamente diferentes. Coloca o Felipe e o Leonardo junto, por exemplo, são completamente diferentes. O Brian está junto, é mais diferente ainda. Cada um tem um jeito, cada um tem um estilo. O Felipe não tem estilo nenhum, se veste ele produz as roupas dele, o Leonardo já tem um outro jeito, já tudo certo. Nós precisamos buscar, ter esperança para construir relacionamentos saudáveis com a nossa família. Não é fácil. Onde botou duas pessoas, o negócio complica. Talvez aqui, você está aqui, ou está ouvindo, e você precisa dessa esperança em Deus para voltar a ter relacionamentos com pessoas na sua família. Talvez, você, já falamos sobre isso em outro momento, que está ouvindo, está aqui, precisa liberar perdão. Precisa liberar perdão. Não vou entrar no mérito da dor, porque só você entende a dor que você sentiu ou está sentindo. Mas talvez você precisa buscar em Deus essa esperança para liberar perdão para alguém da sua família. Talvez você precisa também receber perdão. Eu já disse também em outro momento, às vezes as pessoas estão nos perdoando, mas a gente não quer o perdão, porque a gente quer viver da dor. Porque parece que a dor faz com que a gente viva. Me feriu, a pessoa me machucou, e aquilo parece que vai nos retroalimentando, fazendo com que a gente viva. Então, talvez, nós precisamos restaurar relacionamentos rompidos
conversas que não foram resolvidas, situações que ficaram pendentes, para que possamos viver em paz com as pessoas que nós chamamos de família. Deixa eu correr. Mas você também precisa ter esperança para construir relacionamentos saudáveis com a sua família da fé, os irmãos, a igreja, né? Lá em Neemias 2,18, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Ninguém faz nada sozinho. Somos corpo de Cristo, muitos membros unidos. Ninguém faz nada sozinho. Você tem uma ideia, automaticamente você já vai perceber que você precisa de pessoas. Irmãos, estar junto como igreja, não é só um evento. Não é só uma atividade religiosa. Talvez para muitos possam ser. Talvez para muitos é só isso. Mas, para aqueles que entenderam quem é Deus, quem é Jesus, para aqueles que entregaram a sua vida, entende que a comunidade de fé é muito mais do que isso. E precisamos ter essa esperança de construir ou voltar a reconstruir esses relacionamentos. Muitas pessoas se afastaram, já falamos sobre isso durante a pandemia, muitas pessoas ficaram fora. Mas nós precisamos viver esse relacionamento saudável com nossos irmãos da fé. Ter irmãos para repartir. Repartir o quê? Não só o pão, um momento de comunhão, mas para repartir o coração. Irmãos, que nós possamos olhar, e ao olhar para eles, possamos nos animar. Como que é isso? Irmão, o estar na igreja, estar na comunidade, para quem pode estar, claro, nesse momento, não é só, como eu disse, uma atividade, mas a esperança. Quando eu chego aqui, num dia como hoje, por exemplo, o meu coração, ele se aquece de uma maneira diferente. É inevitável não ser assim, porque eu vejo pessoas, eu vejo rostos, eu me lembro de histórias, e isso me gera esperança, porque quando eu olho para um, eu falo: gente, eu me lembro da história desse irmão, eu me lembro por tudo que ele passou. Gente, eu olho para aquela irmã, eu me lembro por tudo que ela passou, toda a dor e como ela venceu. Eu olho para o outro e falo: olha a história dele, de como ele chegou aqui. Então não é só repartir o pão, mas repartir o coração. Então estar junto nos gera essa esperança de que amanhã vai ser melhor. Ah, irmão, como foi difícil ficar em casa durante a pandemia. Eu tentava me dizer que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. É desesperador, e eu comecei a inventar um monte de modas, comecei a ouvir um monte de especialistas: não, levanta, toma banho, coloca a roupa como se fosse trabalhar, senta na frente. Ah, irmão, talvez para alguns funcionou, mas para mim não funcionou nada. Assinei um monte de curso, levei uma pilha de livro para casa, comecei a ler agora, nesse ano. Mas por quê? O que aconteceu? Estava faltando algo. Claro, nós lutamos, nós corremos, nós tentamos. Graças a Deus, Deus nos abençoou a nossa igreja, levantou pessoas capacitadas. Temos aqui o pastor Leandro com a equipe, e tantos outros irmãos que estão lá na projeção: Carlos, Roger, Janderson, e a Aline, e o Anderson ali, enfim. Se eu esqueci de alguém, mas tudo bem. Deus levantou durante esse processo para manter a sua igreja e mostrar: ei, nunca foi vocês, sou eu. Eu sou o Senhor que cuido, que sustento. Vocês precisam ter esperança em mim. Mas ver vocês aqui, construir um relacionamento saudável com os irmãos da fé, é isso, ter essa esperança, que é olhar para vocês, faz com que o meu coração se aqueça, porque eu vejo o cuidado e o amor de Deus. Ter irmãos para repartir o pão, mas também para repartir o coração. Esperança para construir relacionamentos saudáveis com os seus amigos. Olha Neemias 2, 11 e 12. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali,
de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Quando eu li isso aqui, a primeira pergunta que eu me fiz, bem sincera, foi: quem são meus amigos, afinal? A quem eu atribuo, de fato, não só essa palavra, mas todo o carregamento e toda a profundidade que está entranhada nessa palavra. Quem são os meus amigos? Quem são as pessoas que acessam o meu coração? Quem são? E Deus tem levantado. Esses dias eu dei risada. A gente teve uma reunião com uma equipe, tive uma reunião com a equipe, passou, tive a reunião, acabou e tudo e tal, parece um dia normal, fechou, cheguei à noite, né? Meu dia vai sendo por partes, aí fui fechando as partes do dia, cheguei à noite em casa, falei, aquela última rabiada no celular, assim, na última mensagem, antes da Edna tomar, deleta, edita a parte. E aí, eu dei aquela última e vi a mensagem de um amigo, e a pessoa diz assim: eu sei que você não estava bem hoje. Eu falei, mas como assim, truta? Não estava bem, não fiz o... Não, você não estava bem. Eu conheço o seu coração. Eu sou teu amigo. E o meu coração não está em paz, porque o seu coração não está bem. Aí eu falei, dei aquele coraçãozinho assim, né? Porque aí não sai mais nada, né? Você dá um coraçãozinho e fala. Mas amigos que conhecem o seu coração, que caminham com você, então nós precisamos ter esperança para construir relacionamentos saudáveis com esses amigos. Irmãos, eu vou me deter rapidamente aqui. Isso me gera uma certa preocupação. Para onde os seus amigos estão te levando? Esses que você diz que são de fato os seus amigos, e seja um amigo dentro da comunidade de fé, ou seja um amigo fora da comunidade de fé, que deveríamos nós sermos influenciadores de pessoas por meio de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, por meio da graça que habita em nós, para que aqueles que não conhecem Jesus queiram andar conosco, justamente porque nós somos aquele povo diferente. Tem alguma coisa em nós que eles não entendem, mas eles querem estar com a gente. Mas para onde os seus amigos estão te levando? E sabe o que me assusta? É quando eu vejo que os amigos da fé, ou que seriam aqueles amigos que seriam da caminhada, que seriam aqueles que se falaria, poxa, como é bom ter esses caras juntos, muitas vezes são aqueles que estão caminhando na contramão de onde deveríamos estar, ou de onde deveríamos estar indo. Não seja você, em nome de Jesus, aquele amigo que afasta outros amigos de Deus. Não seja você aquele amigo que influencie negativamente outros amigos a se afastarem da comunidade de fé, a se afastarem dessa esperança, a se afastarem da vida em comunidade com Deus, e não só da vida em comunidade com Deus. Você pode achar que eu estou falando só de igreja, mas, tem que parar de correr, né? Da vida de relacionamento com o próprio Deus. Nossos amigos, e você e eu como amigos, temos que ter um pensamento mais alto. Mais alto. Qual o pensamento mais alto? Tudo isso vai passar, e um dia haveremos de estar diante de Deus. E quantos amigos vão estar diante de Deus, porque você foi instrumento de Deus para a vida deles? Estou falando que aqui para você fazer aquele negocinho que antigamente se fazia, né? Ganhar uma para Jesus e colocar uma estrelinha na porta. Não é isso. Basta que você viva a vida cristã comum. Basta que você viva a vida cristã de maneira normal, sabendo quem é Deus e vivendo para Ele, que com certeza você será esse bom amigo. Cuidado com os relacionamentos. Seja uma pessoa que inspire outras pessoas a ter esperança em Deus. Você precisa de esperança para construir grandes sonhos com Deus. Você construir grandes sonhos com Deus. Neemias 2, do 1 ao 5. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, eu tinha quase certeza que eu não ia conseguir ler,
na hora de lhe servir o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O meu rei disse: o que você gostaria de pedir? Então eu orei a Deus do céu, porque nós que somos crentes, nós oramos. Não importa se nós oramos. E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-lo. Sonhe mesmo que a situação seja completamente desfavorável. Isso aqui não é utopia, isso aqui não é suplantação da realidade, isso aqui não é anulação da verdade, isso aqui é a esperança de você sonhar e acreditar que o Deus da nossa esperança, Ele, com a sua graça e misericórdia, poderá fazer com que eu e você possamos realizar esses sonhos com Ele. Entende? Que o nosso sonho, ele esteja em Deus, para que Ele, com a sua graça e misericórdia, providencie os meios para que esse sonho, de acordo com a vontade dEle, sejam realizados. Não pare de sonhar. Sonhar é uma atitude de quem tem esperança. Os sonhos, os nossos sonhos, têm que ser depositados em Deus. Quantas pessoas aqui sonharam em ter seu carro, sua casa, seu terreno, enfim, estou falando de coisas, vou chamar de menores. E sonharam, e lutaram, e conquistaram, porque Deus deu graça, deu saúde. Quantas pessoas sonharam em viver uma nova história, em viver um novo momento na sua vida, porque sonhar não é só para conquistar coisas não, irmão. Sonhar é para você viver talvez uma nova realidade. Eu falei um tempo atrás sobre recomeçar. Talvez a nossa vida, talvez a sua vida, ela não foi boa, não foi legal. Você veio de uma história e você sempre teve um sonho de recomeçar a sua vida, de começar um novo momento, e Deus ali na sua graça concede a você a oportunidade de você realizar o seu sonho. Não pare de sonhar. Talvez você está vivendo um momento difícil, um momento de dor, um momento de angústia, não sei qual é o seu momento, e aquele sonho que você tinha de ter uma vida talvez mais tranquila, ou de resolver um problema, ou de passar por essa situação emocional, eu não sei. Mas o que eu sei é que você não deve parar de sonhar. Deve depositar o seu sonho em Deus. Porque Ele vai ser o melhor orientador. Ele vai ser aquele que vai conduzir a sua vida da maneira mais correta. Irmãos, às vezes nós temos alguns sonhos meio esquisitos. Aí eu me lembro, estava ouvindo uma conversa uma vez, de dois garotos, e eles tinham um sonho. Um queria se tornar não me lembro o que era, mas aí queria falar russo, queria falar inglês, queria falar um monte de coisa, e ele tinha um sonho. Mas sonho também não pode ser uma utopia. Precisa ter passos, ter planos, estudar, correr atrás. Então você não vai ficar sentado, Senhor, eu tenho um sonho de um dia eu morar nos Estados Unidos e falar inglês e lá e tal. Então, mas você não estuda, você não se corre atrás, você não se preocupa, como é que você acha que isso vai acontecer? Deus não vai pular os processos só porque você é mais bonito. Então você precisa colocar então a sua vida na direção correta, mesmo que você tenha um sonho, e esse sonho, ele precisa ser colocado em Deus. E eu vou repetir o que eu falei há um tempo atrás aqui. Com Deus, foi, é e sempre será do jeito certo, da forma certa, no tempo certo. Não existe jeitinho. Com Deus será sempre dessa forma.
Eu escrevi umas coisas aqui, deixa eu ver se... Você precisa de esperança para construir grandes... Nós falamos de construir relacionamentos, esperança para construir relacionamentos, esperança para termos sonhos diante de Deus, e também esperança para projetos, grandes projetos, para além de si mesmo, para além de nós mesmos. Olha, Neemias 6,3 diz assim: estou executando um grande projeto e não posso parar. Estou ocupado em construir coisas para além da minha vida. Irmãos, os nossos projetos que nós temos em nossas vidas, sejam eles de estudo, sejam eles de carreira, sejam eles de conquistas, são bons, mas eles não podem ter um fim em si mesmo. O nosso grande problema da cristandade é que nós começamos a aprender as coisas erradas, ou de forma errada, nos perdemos no meio do caminho, porque os nossos projetos, eles começam a ter uma finalidade em nós mesmos, só servem para nós. Meu carro só serve para mim, minha casa só serve para mim, meu emprego só serve para mim, o meu relacionamento só serve para mim, a minha família só serve para mim, nada para além de mim. Nada para além de mim. Os projetos da nossa vida têm que ser para além. A nossa história, as nossas conquistas têm que ser para além. E esse além são projetos que, ao olhar, nós podemos ver, ou as pessoas poderão ver a mão de Deus envolvida naquilo, porque aquilo que nós fizemos teve como fim último sempre glorificar a Deus. Casamento, glorificar a Deus. Relacionamento, glorificar a Deus. Carro, glorificar a Deus. Casa, glorificar a Deus. Ser pastor de uma igreja, glorificar a Deus. Se formar, glorificar a Deus. Promoção, glorificar a Deus. Não é um fim em nós mesmos, porque nós temos um Pai. E o que nós fazemos em nossas vidas, por meio dos projetos e realizações, precisam glorificar a Deus. Irmãos, mas por quê? Tem relacionamento que glorifica? Não, não tem. Não tem. Tem emprego que não glorifica? Não tem. Tem bens materiais que eu tenho? Não tem. A gente sempre ouve aquela historinha bem antiga, né, que o irmão ora a Deus para ter um carro, aí quando Deus dá um carro, ele fala, aleluia, agora sim, vou para a praia direto, nunca fui para a praia. Eu não estou dizendo que é errado, irmão, mas a gente começa a fazer com que um projeto que deveria ser para além de nós, ele começa a morrer em nós como o fim último. Eu escrevi, mas eu não consigo ler. Não, o Neemias diz assim, estou executando um projeto, eu não posso descer. Não posso parar. Eu não posso parar. Eu tenho que ter uma esperança para construir grandes projetos que vão para além de si mesmo, além de mim. Então eu não posso parar. Meu chamado, minha vocação, eu não posso parar. Mesmo em meio à pandemia, eu não posso parar. Tem muita gente aqui que não parou, continuou trabalhando. Tem muita gente que continuou servindo. Eu sei que a gente está falando muito sobre isso, mas é impressionante. Durante a pandemia, teve irmãos, teve pessoas vocacionadas, com chamados de servir, de abençoar, que não pararam. Era correndo atrás de cesta básica, era levando remédio, era buscando gente para levar no médico, era trazendo gente do médico. Não pararam, porque a vocação deles não é determinada pelas circunstâncias, porque eles sabiam em quem eles tinham esperança, eles sabiam em quem eles criam, e eles sabiam que aquilo que eles tinham, aquele chamado, a vocação era para além deles, era para o reino, é para a glória de Deus. Então eu não posso parar. Vou repetir, muita gente parou. Muita gente vocacionada, muita gente chamada, muita gente com dom, muita gente que Deus habilitou, parou. É a pandemia, é o desemprego, eu sei que tudo isso pesa. Tudo isso pesa, tudo isso é forte, tudo isso é complicado. Eu estou procurando uma forma mais suave. Mas nós passamos a vida toda estudando, lendo, aprendendo quantas ministrações, quantos cultos, quantas EBDs, quantos livros, quantas leituras bíblicas.
Quantas conversas em cafés, em casas, em encontros, nós falamos desse dia, desse momento, que toda a nossa preparação era justamente para quando chegasse esse dia, ou esse momento, nós possamos, ou poderíamos ir além. Porque para isso Ele nos habilitou, nos chamou, nos capacitou, para ir além de nós mesmos, para que os projetos e sonhos das nossas vidas, eles possam, no final, ser uma bênção que glorifique o nome de Deus, e que todos que estão à nossa volta possam ser também abençoados por meio da nossa vida e de todos os projetos que Deus tem colocado. Coisa maravilhosa quando eu vejo um jovem que é promovido, passa na faculdade, vira doutor, porque o nome de Deus ali, e eu acredito, vai ser glorificado por meio da vida daquele. Projetos, esperança para construir projetos que vão além de mim mesmo, de nós mesmos. Você precisa de esperança para construir pontes para servir as pessoas. Neemias 2:8. E também me deu carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as viagens, para as vigas das portas da cidade, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Aqui o contexto é um pouco mais amplo, não vou entrar em tudo, mas havia aqui, diferente da Pax Romana, ou do tempo do Império Romano, onde você, uma vez dentro do reino do domínio romano, você tinha acesso a todas as fronteiras, né? Aqui aqui era diferente. Você não podia sair simplesmente andando e estava tudo bem. Você precisava de carta, precisava de autorização. E Neemias aí não só autorização para andar, mas autorização para o material para construir tudo aquilo que ele precisava, né? E olha só que interessante. Então você vê aqui que Neemias, ele buscou pontes para servir as pessoas, para que essas pessoas pudessem fazer aquilo que tinha que fazer. E aí eu pensando nisso, na minha cabeça, falei, bom, o que eu preciso para construir uma ponte? No sentido mais literal, né? Pedra, cimento, ferro, areia, todas essas coisas, né? Mas qual é a ponte que eu preciso? Quais são os materiais que eu preciso para construir ponte entre pessoas? Claro que você vai falar assim, não, você precisa ter o Espírito Santo, você precisa ter Deus e tal. Sim, isso já está implícito, né? Só que às vezes parece que não funciona muito bem, né? Não acontece aqui nessa igreja, mas já ouvi dizer igreja, pastor Vilela, que o irmão quando chega, tem determinado irmão no banco, senta do outro, mas aqui não acontece isso, aqui é diferente. Os materiais que você precisa para construir ponte entre as pessoas: empatia, simpatia, respeito, humildade, coração, verdade. Tudo isso que um cristão deve ter na sua vida cotidiana, e para construir essas pontes com essas pessoas, são esses materiais. Nós precisamos ser pessoas que sejam construtores de ponte de ligação entre as pessoas. Nós não deveremos ser construtores de muros, já disse isso em outro momento. Muro divide, muro separa, não é isso, é pontes. Mas para isso, para ter uma esperança, para construir pontes, relacionamentos saudáveis e construir pontes, eu preciso estar num bom relacionamento com Deus, eu preciso entender a minha posição como filho, e eu preciso dispensar para o outro isso. Irmãos, eu vou falar algumas coisas aqui, aí você segura o coração aí. Irmão, não seja chato, pelo amor de Deus. Não seja chato. Não seja implicante. Não seja desanimador. Não vai dar certo não. Igreja não vai voltar nunca mais, acabou a igreja. É o quê? Culto presencial? Não. Ô irmão, o que você acha? Você acha que a igreja vai voltar e vai tudo certo? Não vai não. Acabou, agora vai ser tudo online. Negócio de povo reunido, esquece. E no final até que é bom mesmo. Um monte de gente junto, mó chato e tal.
Seja construtor de pontes, de relacionamentos saudáveis. Não sejamos aquele que afastam as pessoas, que criam distâncias. Vamos aprender, vamos colocar no nosso coração o desejo de amar, de respeitar, de cuidar, de ser bênção, de ser pessoa que quando chega é agente do bem, pessoa que quando chega as pessoas falam, eita, chegou fulano. Eu brinquei, tinha dois da minha equipe conversando, eu cheguei, eles pararam o assunto, falei, já começou? Mas já, sim? Já estou aquele pastor que quando chega para a conversa? Como assim? Não era esse o caso, né? Mas precisamos construir essas pontes. Precisamos ser esse tipo de agente. Para que pessoas sejam edificadas. Para que nós sejamos essas pessoas que Deus olha e se alegra com a nossa vida. Precisamos aprender a confiar, delegar, cobrar. Para que a obra seja feita. Não é para que eu fique satisfeito, mas aqui está falando de Neemias, que tinha uma grande obra, e ele estava ali nessa obra, e talvez nós podemos contextualizar, que qual é a nossa obra? Para que essas pontes? Para que eu e você possamos ser agentes da construção dessa grande obra, que é a manifestação do reino de Deus, que é a missão de levar a palavra de Deus. Irmão, você não precisa ser teólogo, especialista, biblicista, você precisa ser crente. Precisa ser crente. E crente é quem entenda que é essa pessoa que ama a Deus, que sabe que é filho, que tem esperança, e que quer fazer da sua vida uma bênção na vida dos outros. Não estou dizendo que você não possa ter suas características, mas mesmo as minhas, as suas características, têm que convergir para abençoar, não para gerar tristeza, não para gerar dor, não para gerar angústia, não para ser uma espada que corta, mas do sentido mais negativo. Mas pessoas que construam pontes para abençoar os outros e para manifestar essa grande obra chamada Reino de Deus aqui na terra, por meio das nossas vidas. E por último, você precisa de esperança para construir um legado de fé para os outros. Neemias 6, do 15 ao 16. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido. Vocês perceberam que essa obra, preste atenção nisso, perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Irmão, essa obra, nossa igreja, o nosso trabalho é executado com a ajuda do nosso Deus. Irmão, começamos a pandemia, eu mesmo não tinha ideia nenhuma de live, de transmissão, de não sei mais o que, a gente não tinha nada, não tinha equipamento, não tinha não sei o que, e a gente ali correndo, fazendo, a equipe se mobilizou, com o Leandro e a sua equipe correndo atrás disso, e em pouco tempo, talvez o que a gente não conseguiu em anos, a gente conseguiu em meses. Mas por que nós conseguimos? Porque nós somos bonitos? Que nós somos espertos? Porque nós somos melhores? Porque nós tivemos a ajuda de Deus. Nós tivemos esperança. E se voltar um pouquinho na minha fala, nós não paramos. Nós criamos relacionamentos. Irmão, foi fácil? Não foi. O começo da pandemia foi difícil. Muda tudo, muda sentimento, muda realidade. E aí o negócio ficou meio complicado. Como fazer, de que forma fazer. Mas nós caminhamos juntos. Nós sonhamos em ter aquilo que precisava. Nós estabelecemos um projeto. Nós buscamos pessoas. E no final, com a ajuda de Deus, nós conseguimos aquilo que precisávamos. Tem um legado de fé para os outros. Tem um legado que não tenha você como o principal. Porque às vezes a gente pensa em legado,
Acho que o pastor Júnior falou isso em algum momento. E às vezes nós achamos que o legado tem a ver com a gente, conosco. Então o legado é sobre mim. Mas não é sobre mim. É sobre o que o Deus fez por meio de mim, de você, de nós. O legado, o verdadeiro legado, ele vai se dar pela história, Deus fazendo por meio de nós. Se envolve em algo maior do que você. A missão da nossa vida tem que ser maior que a nossa vida. E a missão da nossa vida é o reino, é a glória de Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. Então se envolva e tenha um legado de fé para os outros. Que as pessoas possam olhar para quando nós formos e dizer assim, olha, aqui tinha um povo, nessa igreja, nessa cidade, que realmente amava Deus, acreditava e fez coisas grandes nesse local. Fez coisas grandes nessa igreja. Seja você uma pessoa que nessa igreja, nessa história, deixe um legado, que nós possamos olhar para a sua vida e falar assim, aqui teve uma pessoa que foi muito usada por Deus. Deus usou a vida dessa pessoa de maneira extraordinária. Irmão, em nome de Jesus, eu lanço para você um desafio agora, com todo o meu coração. Em nome de Jesus, seja alguém que ao partir, que ao sair, que ao se mudar, e que ao morrer, o seu nome seja atrelado ao nome daqueles que foram usados, que foram bênçãos, e que marcaram o seu local por servirem a Deus e serem instrumentos de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não permita que a sua história seja diferente disso. Que o seu legado seja um legado. Tenha esperança. Você precisa de esperança para construir um legado de fé para os outros. Quando tudo terminar, o que você fez, para o que será? Para a glória de Deus? Para a honra do nome de Deus? Ou para algo totalmente contrário a isso? Romanos 8, 24. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? E lá em Eclesiastes 9, 6, enquanto existir vida, existe esperança. Nesse versículo, quando Paulo fala, olha, se você está vendo, não é esperança. Porque se está vendo é porque se concretizou. Mas nós somos aqueles, irmãos, nós somos aqueles que nós temos esperança, ainda que nós não estamos vendo, ainda que o sol ainda não raiou, ainda que o Redentor não se manifestou, como diz Jó, se levantou sobre a terra, mas nós somos aqueles que veem pela fé. E essa fé aqui, eu já falei lá atrás, não é utopia, não é fé no sentido de, para acalmar o nosso coração aqui, a nossa esperança é certeza, porque o Espírito Santo de Deus testifica em nosso coração que nós somos filhos dele, e por isso a nossa esperança é segura. E eu quero encerrar minha fala essa noite, dizendo para você, tenha esperança em Deus. Tenha esperança em Deus, tenha esperança para construir relacionamentos com Deus, com a família, com os amigos, com as pessoas à sua volta. Tenha esperança para que os seus sonhos não morram, tenha esperança para que os seus projetos glorifiquem a Deus, porque nós somos, irmão, num mundo de trevas, num mundo muitas vezes perdido em dor e angústia, nós somos aqueles que temos o nosso coração essa esperança viva. E se nós, que somos o povo da esperança, que somos os filhos do amado, nós não fomos esses luzeiros nesse mundo, quem será, pelo amor de Deus? Quem será? Eu quero que você saia daqui. Eu não sei a sua situação, eu não sei o seu problema, eu não sei a sua dor, porque você deve ter, assim como eu tenho, irmão. A nossa vida não é fácil. Não é. Já falei isso várias vezes. Às vezes as pessoas acham que pastor ele tem uma conexão especial e tudo vai bem. Não vai não, irmão. O negócio é dureza. Né? A Edna fica sempre rindo. Eu vou fazer caminhada e eu vou fazendo caminhada, eu vou assim. A Edna, tá tudo bem? Não, tô trocando ideia aqui. Às vezes a coisa vem, aquela tal e aquela, e você vai ali.
Mas eu preciso descansar também e saber em quem eu tenho crido. Eu preciso descansar e saber que a minha esperança, ela está depositada no lugar mais seguro do mundo, em Deus, na pessoa mais poderosa, em Deus. E Ele nunca vai falhar. Ele nunca vai me desamparar. Por isso que a minha confiança nele é garantida. Então, se você está aqui essa noite, se você está ouvindo, e você está num momento que talvez a sua esperança ficou um pouco abalada, eu te convido agora, para que você tenha total esperança em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, na obra redentora, no Espírito Santo que habita em você. E você que não tem Jesus, você que ouviu tudo isso e fala, poxa vida, mas e agora? Você precisa entregar a sua vida, porque o mundo jaz do maligno. No mundo você não vai encontrar essa esperança. Você vai encontrar até um tipo de consolo, mas esse consolo não vai resolver a sua eternidade. Somente em Deus. A sua vida sem Deus é uma vida de pecado, é uma vida que não agrada a Deus, é uma vida que está fora do propósito de Deus. Mas você, essa noite, pode também ter essa esperança no seu coração, tomando a decisão, entregando a sua vida para Cristo. Você que já é da fé, que talvez está caminhando por uma estrada que não é a estrada, e você, irmão, nós sabemos, a beleza é que nós sabemos. Você que é filho sabe quando a estrada que você está não é a estrada certa. Talvez você desanimou, talvez você desesperançou, mas Deus te convida essa noite, assim como você que não tem Jesus, Ele te convida para entregar a sua vida, assim como você que já entregou a sua vida, Deus está te convidando também a voltar a ter esse relacionamento de intimidade com Ele, a voltar a ter uma vida de esperança, porque Deus tem planos na sua e na minha vida, mas nós precisamos voltar a viver na dimensão da vontade de Deus. Tem esperança. Eu gosto muito quando o bebê diz, porque Ele, o Senhor, irá enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E Ele vai. E naquele dia, irmãos, nós vamos ouvir uma palavra que nada nesse mundo pode pagar, nada nesse mundo pode ser maior. Vinde, benditos do meu Pai, entra na alegria do teu Senhor. Irmão, naquele dia, depois de tudo isso aqui, nós vamos ouvir, vinde benditos do meu Pai. E você que entregou a sua vida é bendito do Pai. E que você não entregou ainda, você pode hoje se tornar um bendito do Pai. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é que sustenta a nossa esperança, o Senhor é que sustenta a nossa vida, ó Pai. Ó Deus, muitas vezes é tão difícil, Pai, é tão complicado, são tantas dores, tantas angústias, tantas decepções, tantas tristezas, amarguras, tantos desertos, ó Pai. Mas quando nós olhamos para Neemias, o deserto, Pai, não determinou a história dele, o deserto não encerrou a história dele, pelo contrário, aquela situação difícil impulsionou ele a se aproximar mais do Senhor, a buscar mais do Senhor, a confiar mais no Senhor e ter esperança, que o Senhor estava inclinando o seu ouvido para ouvir. E nós também temos essa esperança, que o Senhor inclina o seu ouvido aos nossos clamores, ó Pai. O Senhor é um Deus de graça, de misericórdia, ó Pai. Sustenta, ó Pai, muitas vezes nos sustenta na nossa fraqueza, na nossa limitação. Que Teu Espírito, ó Pai, fale em nosso coração de maneira poderosa, para que possamos ser esse povo, um povo que seja luz, que manifeste a Sua graça, e que a esperança, Pai, em Ti, seja, ó Deus, aquilo que nos faz caminhar cada vez mais adiante, fazendo, ó Pai, a Tua obra, realizando o Teu chamado em nossas vidas, colocando a nossa vocação para o reino, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, se nós viemos até aqui, Pai, triste, se nós viemos até esse momento, muitas vezes numa vida de dor, ou numa vida que não está sendo bênção, uma vida que está gerando só tristeza, que isso, ó Pai, em nome de Jesus, seja quebrado, seja tirado, e que nós possamos sair daqui essa noite, ó Pai,
confiando em Ti, na Tua promessa. Que nós possamos sair daqui essa noite com essa esperança queimando em nosso coração, nos impulsionando a viver para a Tua obra, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Que a nossa igreja, que a nossa comunidade seja essa comunidade de fé, de esperança, de amor, de misericórdia. E que a nossa história, quando acabar, seja de alguém que amou e viveu intensamente na Tua presença. A história de alguém que descansou em paz e fez aquilo que o Senhor colocou para ela fazer no seu tempo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a nossa esperança está no Senhor, ó Pai. Em Ti confiaremos, ó Pai, somente em Ti confiaremos. Porque nós sabemos que no Senhor a nossa esperança ela é segura, ó Deus. Muito obrigado, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.